Dando continuidade ao nosso programa Panorama Bíblico, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Nós temos aqui uma pergunta, o pastor Natanael Rinaldi Filho, de uma irmã que não quer se identificar. E ela faz aqui uma pergunta. É certo um crente evangelizar crianças no hospital vestido de palhaço, tendo em vista que esta fantasia é considerada maligna por alguns? O que o pastor tem a dizer? Pode evangelizar crianças caracterizado com roupa de palhaço? A palavra palhaço, ela tem a sua origem no italiano, que significa paglia, que quer dizer palha. Essa palha era utilizado como material no revestimento de colchões. Então, essas pessoas utilizavam dessas roupas e faziam algo engraçado. E dessa maneira, nós sabemos que a origem, ela é muito antiga, tem mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, que encontramos na literatura, na história, no Egito Antigo. Também são encontradas referências na Grécia, em Roma, na China. Então, essa seria a origem. Agora, podemos ver que o palhaço, ele é uma figura cômica que traz alegria, no caso especialmente para as crianças e também para os adultos. E também, como a irmã aqui diz, que alguns consideram maligna, ele tem uma figura sinistra, realmente, especialmente quando, num horário noturno, nós vemos, por exemplo, o filme O Fantasma da Ópera, que ali configura esse estado sinistro desse personagem. Agora, na questão, no quesito da evangelização, é um meio que pessoas fazem, especialmente no hospital, né? Crianças, por exemplo, com câncer, crianças que estão sofrendo, entendemos que é uma maneira de quebrar aquele gelo, um local de tristeza, de dor, de sofrimento. Então, aceitamos essa estratégia que irmãos nossos, com essa intenção, eles vão procurar levar a palavra do Senhor. Estão fazendo o trabalho da evangelização. E esse evangelismo infantil, pastor, ele é importante, né? A criança necessita aprender sobre Deus bem cedo. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, adulta, não se desviará. E nós sabemos que a criança, ela tem a faculdade de aprender com rapidez. E quando os pais têm essa responsabilidade de levar, de dar uma educação bíblica, especialmente na escola dominical, isso é muitíssimo importante, porque as histórias bíblicas ficarão gravadas no subconsciente das crianças
para o resto da sua vida. E no momento oportuno, o Espírito Santo há de trabalhar, fazendo com que essas pessoas agora, em outra fase de vida, possam refletir e, caindo em si, como aconteceu com o filho pródigo, voltar à casa de Deus. O pastor, e o evangelismo infantil, ele deve começar em casa, né? Com os próprios pais, né? Exatamente, né? Os pais têm a responsabilidade de fazer o chamado culto doméstico com os seus filhos, para que ali inculquem a palavra do Senhor e dessa maneira a criança tenha gravado na sua mente esses ensinos bíblicos e esperamos que no tempo oportuno possa refletir, dando essa base da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, o pastor, o evangelismo infantil, ele é um evangelismo diferenciado, né? Ele tem características próprias, né? Então, existe meios de levar a palavra de Deus para a criança, diferente de se levar para um adulto, né? Por exemplo, o senhor acha correto o uso, por exemplo, de brincadeiras saudáveis, fantoches, encenações de peças, de passagens bíblicas, para alcançar esse objetivo de levar a mensagem do Evangelho? Se pode colocar uma criança dentro de uma sala e ler lá o livro de Levítico e ficar explicando para a criança 1 hora, meia hora de pregação. Existe uma linguagem própria para levar o Evangelho para uma criança, né? A questão de 50 anos atrás, mais ou menos, né? As igrejas não tinham essa visão. Me lembro que as crianças deveriam ficar ao lado dos pais, né? Mesmo na história da igreja, se formos estudar a história da igreja, as crianças deveriam sempre se comportar e ficar ao lado dos pais. Esse tipo de abordagem é uma abordagem mais contextualizada, em que os líderes das igrejas tentaram então introduzir um espaço diferente para as crianças e assim um ensino mais apropriado para as várias faixas etárias, né? Então hoje temos divisões por idade, né? E assim, dentro dessas divisões de idade, dar um ensino adequado para a idade da criança. E essa situação de oferecer um ensino baseado também num fantoche, por exemplo, tudo isso é válido, porque chama a atenção da criança, né? A criança, ela absorve essa figuração, essa encenação, e isso vai ficar gravado na sua mente e vai trazer um resultado prático para a sua vida, né? Agora, a Igreja Evangélica da Paz, ela sempre foi voltada para a área apologética e também para a área do evangelismo. Sempre nossa igreja foi muito atuante, né, no evangelismo pessoal. O nosso saudoso pastor sempre colocou a igreja para o pastor Nathanael Rinaldi, né, para o evangelismo. Até hoje, o trabalho de evangelismo continua na nossa igreja. Aos domingos, os irmãos saem. E também sempre foi voltada para o evangelismo infantil. O senhor poderia falar um pouco sobre a atuação da nossa igreja no evangelismo infantil, de como funciona, se os pais podem trazer suas crianças aqui, temos salas especiais, né, professoras
preparadas para o evangelismo infantil. Então, aqui na nossa igreja, desde cedo, a criança aprende a palavra de Deus. Não é, pastor? Nós vemos, ainda voltando ao tema palhaço, que o pastor Natanael, em várias vezes, ele colocava uma faixa, né? Armagedon, 1914, e aquela faixa que ele colocava, ia nas ruas, na feira, aquilo ali, para quem olhasse, poderia falar, esse homem parece um palhaço, né? Colocando essas faixas, mas o objetivo dele era fazer a evangelização e mostrar o falso ensino de seitas. Assim também como outros irmãos que tiveram aqui, que usavam megafone, para os nossos dias parece algo absurdo, mas era uma maneira, uma estratégia de evangelização. Com relação às crianças, é muito importante essa divisão de faixas etárias e também essa maneira lúdica, né? Podemos assim dizer, de aprendizagem. Então, é muito importante quando a igreja tem pessoas, irmãos capacitados, que têm um bom treinamento nessa área para atingir a faixa etária e o coração das crianças. Certo. Então, conforme o pastor aí relatou, pode-se fazer encenações de peças bíblicas para evangelizar crianças, né? Mas hoje em dia, pastor, nós temos observado que pastores no púlpito estão virando comediantes. E tem um exagero aí de alguns pastores que brincam, fazem piadas, fazem encenações no púlpito, né? Durante a mensagem, no culto público. Está correto isso, o pastor usar de brincadeiras na hora da pregação? O local do púlpito é um local que é separado, logo é um local sagrado, onde a prioridade é entregar a palavra do Senhor. E o pregador, ele pode, em certos momentos, descontrair o auditório, mas se ele utilizar de uma técnica visando somente o entretenimento através da risada, né, do gracejo, isso vai menosprezar a palavra do Senhor. As pessoas não vão dar o devido respeito e dessa maneira as pessoas vão se envolver mais numa espécie de showman do pregador do que a reverência à palavra do Senhor. O desafio que a palavra do Senhor deve apresentar para o coração do pecador. E realmente isso é algo que a gente percebe em nossos dias, né? Esse tipo de técnica de oratória, onde a pessoa visa mais entreter do que realmente entregar a mensagem do Evangelho. Isso é perigoso. Certo. Pastor, nós temos aqui uma outra pergunta do nosso irmão Ronaldo. Ele pergunta assim, como pode o demônio entrar em um corpo de cristão? Em outras palavras, o cristão pode ficar possesso de demônios? Que temos aqui para responder para o nosso irmão Ronaldo. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Devemos entender que o nosso ser, ele é composto de 3 partes, né? O corpo, a alma e o espírito. Alguns dividem em 2, corpo e alma. Mas o corpo, ele é importante
porque ele é a habitação do espírito, a habitação da alma. Então, o nosso corpo, próprio Deus, quando o homem pecou, o homem colocou folhas de árvore para se cobrir a sua nudez. E o que Deus fez? Deus manteve uma ética com relação à aparência exterior. O crente também deve ter uma ética na aparência exterior. Deus, então, matou animais e colocou peles de animais no homem. E isso nos mostra essa ética de comportamento, especialmente na igreja, quando nós vamos nos apresentar diante de Deus. É como hoje, ninguém vai ter uma audiência com o juiz, por exemplo, de bermuda, né? Não vamos proibir pessoas de virem de bermuda na igreja, mas temos que orientar as pessoas a ter também na sua aparência exterior um respeito às coisas de Deus. Se não pode ir de bermuda. Eu me lembro que quando eu era garoto, uma vez eu fui de bermuda no dentista. E ele começou a falar com a secretária: essa vez eu vou lhe atender, mas na próxima vez venha de calça. Para o irmão ver como os tempos mudaram, né? Hoje as pessoas usam bermuda em qualquer lugar. Então, a partir deste princípio, essa ética é muito importante. Também existia um outro lado que as pessoas olhavam só para as roupas exteriores e não olhavam para o interior. Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bem claro o texto, né? Então, nós temos que entender que nós não somos de nós mesmos. Ou nós somos do mundo, somos do pecado, ou somos de Satanás. Né? Ninguém pode dizer: eu sou dono de si mesmo. Não é. Quem tem a percepção espiritual sabe. Porque o próprio Jesus disse: quem pratica o pecado é escravo do pecado. João diz que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Ou o Senhor Jesus disse também que aqueles judeus eram filhos de Satanás. Vós tem por pai o diabo. De maneiras que o crente, ele agora é do Senhor Jesus Cristo. Mas, tem um porém, né? Ele tem que preservar essa habitação do Espírito. Porque se ele novamente voltar às práticas, como diz o apóstolo Pedro, ele se voltar novamente às práticas antigas, ele vai novamente perder aquela presença do Espírito Santo de Deus. Então isso aí ele é muito claro, né? Quando a pessoa pratica uma apostasia moral, uma apostasia espiritual, o Espírito Santo de Deus se retira, como aconteceu com Saul, por exemplo. E veio um outro espírito maligno que lhe incomodava. E a Bíblia também afirma, né, o pastor, lá em 1 João, capítulo 5 e 18, o texto é muito claro. 1 João, capítulo 5, versículo 18.
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, o maligno não pode tocar. O diabo não pode possuir um corpo de um crente que é templo do Espírito Santo. Isso é uma heresia, dizer que crente que tem o Senhor Jesus, que a habitação do Espírito Santo pode ser possuído, possesso de um espírito maligno. Agora, se o crente tem título de crente, membro de igreja, mas vive no pecado, praticando as obras da carne, o Senhor já se afastou dele, o Espírito Santo se afastou, então aí ele abriu uma brecha. Está vulnerável. Por quê? Porque o Senhor já se retirou dele. Mas o Senhor Jesus habitando no coração do crente, o Espírito Santo habitando no coração do crente, o maligno não lhe pode tocar. Nós sabemos que existem 3 níveis de atuação do diabo. Tem a tentação, tem a opressão e tem a possessão. O crente pode ser tentado? Lógico que pode. Todos nós podemos ser tentados. Podemos sofrer uma opressão maligna. O diabo vem de maneira terrível contra nós, se levanta procurando oprimir. Podemos sentir uma opressão. É algo que vem de fora, mas não entra dentro do crente. Então, o crente pode ser tentado, pode passar por uma opressão maligna, um ataque violento do inimigo, porque estamos em guerra espiritual, batalha espiritual existe. Agora, o terceiro nível é a possessão, quando a pessoa vive na prática do pecado, se afasta totalmente de Deus, e então a pessoa abre uma oportunidade para o maligno operar. A Bíblia diz que não veio sobre vós, como o irmão falou, a 3 níveis, a tentação. Não veio sobre vós tentação humana alguma que não possais suportar. Então, o crente não pode dizer, veio aquela tentação, aquela bebida. Deus sempre dá um escape, né? Aquela mulher sedutora. Então, não veio sobre vós tentação alguma que não possais suportar, mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará também o escape. Maneiras que Deus dá a resistência. Agora, o apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não é você que quer ser o herói. Todos têm essas tentações, mas temos que resistir. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. E quando acontece isso, infelizmente, de o crente ser vencido pelo inimigo, o próprio Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, ele diz assim, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Que situação. A pessoa ficou limpa, depois ela se suja novamente.
é uma situação extremamente triste da situação espiritual da pessoa. E numa situação dessa que o pastor está falando, de alguém que tinha o Senhor Jesus no seu coração, se afastou dele, é perigoso, né, pastor? Porque o inimigo pode entrar na vida desta pessoa. Só para concluir, nós podemos ler aqui em Lucas capítulo 11 e 24, o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre este perigo da pessoa se afastar e o que pode acontecer. Diz assim Lucas 11 e 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. A pessoa abandona o Senhor Jesus e ele volta a um estado pior.